Estamos iniciando mais um programa Saúde Master, esse que é o programa de número 91 pela TV Master, ao vivo, pelos canais 20 ou o 520 da Claro, associada à NET, e todos os internautas em qualquer dispositivo pelo mundo afora, no endereço que é bem fácil também, tvmaster.tv. O YouTube transmite nesse momento ao vivo. É só você acessar, obviamente, o YouTube e ir lá em TV Master Play. Facebook também transmitindo, o Instagram também está mostrando esse programa, repetindo a edição de número 91, sempre agradecendo a enorme audiência. O programa Saúde Master tem 2 blocos, duração de 1h30, é o maior tempo na TV brasileira dedicado à saúde, realmente, e também o programa Saúde Master é campeão de audiência na área da saúde. Estamos, obviamente, em plena pandemia, os números são preocupantes, mas é lógico, sempre trazemos a informação correta, a informação que foi pesquisada, a informação balizada que salva realmente vidas. Outra forma de interação que o Gil vai mostrar agora é através do seu campo de endereço. Teste aí, é bem fácil. Se você colocar por extenso iaiDoutor.com, aí você dá o Enter, vai cair no WhatsApp aqui. E se você colocar, que será o caso do primeiro bloco, se você coloca por extenso iaiDoutora.com, você vai poder também interagir. O nosso programa, eu digo isso com toda exatidão, é o programa que tem os maiores argumentos de interação da TV brasileira. Tudo isso pensando realmente em salvar vidas. Eu tenho mais algumas imagens. Antes de irmos para a nossa primeira entrevistada de hoje, eu queria que o Gil, já agradecendo, e a produção da Verônica Amorim, colocasse uma primeira imagem aí. É uma imagem que lida com a Covid, é lógico assim, bem interessante a imagem. Notem os senhores, as senhoras, que aí está a Covid, obviamente, causando seu dano, ceifando vidas, mas nós temos e vamos interromper, se Deus quiser, esse ciclo. Nas próximas imagens agora que irão aparecer, está aí um dos motivos de nossa ou da nossa esperança, as vacinas. Portanto, o processo de vacinação, vamos pensar aqui na Paraíba, ele tem seguido um cronograma. Estamos notando aqui, já parabenizando o governo do estado, parabenizando também a prefeitura que se encarrega dessa logística, o nosso secretário, o doutor Fábio Rocha, e vocês notem que estão aparecendo imagens ligadas o quê? Com a proteção que nós temos que ter realmente. Mesmo quem já foi vacinado, até com a segunda dose, tem que continuar usando máscara, o distanciamento social, o isolamento quando se pode fazer. E se tiver de sair, realmente sair com todos os cuidados e também com toda a proteção. Portanto, esse é o desejo e a indicação do programa Saúde Master. Vamos à nossa primeira entrevistada. Ela é uma médica, estreante também aqui na bancada, que através da informação salva vidas, que é a doutora Verônica Ferraz. Doutora, seja muito bem-vinda, muito obrigado. A senhora está pela primeira vez no programa Saúde Master.
Olá, obrigada pelo convite nesse programa tão importante, de tanta relevância e que leva tanta informação às pessoas. A doutora Verônica Ferraz, ela é uma das grandes especialistas na parte da fertilidade e reprodução. Portanto, hoje nós vamos falar também muito de vida. Ou seja, as pessoas continuam nascendo, obviamente. E há um detalhe muito característico nesta pandemia, que já dura mais de um ano, e foi motivo do meu convite à doutora. É que algumas pessoas, pelo fator Covid, estão tendo, ou estão pensando, ou estão adiando, por exemplo, a gravidez. E esse é um dos motivos que iremos interagir com o nosso público e perguntar também à doutora. Doutora, já vem daí a nossa primeira pergunta, ou seja, são muitas as mulheres que estão nesse momento, que eu sempre digo, tão complexo, adiando a gravidez. E aí, doutora? Fábio, são muitas mulheres que estão adiando realmente a gestação, mas isso gira em torno da seguinte questão, da reserva ovariana. Tem algumas mulheres que elas não podem esperar, elas não têm um horizonte reprodutivo muito grande. Então, essas mulheres precisam fazer uma avaliação da reserva ovariana para saber até que ponto elas podem adiar uma gestação. Então, a primeira coisa, o que é reserva ovariana, né? A mulher, ela nasce como se fosse com um cesto de óvulos. E aí, ela começa a gastar isso, e ela gasta ainda, Fábio, já dentro da barriga da própria mãe, a gente já começa a gastar nossos óvulos. Com 20 semanas de gestação, a gente começa a gastar e vai gastando a vida toda. Essa perda, ela é inexorável. Então, aquela mulher que tomou anticoncepcional a vida inteira, ela continua gastando óvulo, ela não economiza seus óvulos quando está tomando anticoncepcional. Ela apenas não ovula, mas ela gasta normalmente. Aquela mulher que gestou várias vezes, ela mesmo grávida está gastando os óvulos que estão ali naquele cesto dela. Então, é importante pensar, antes de adiar uma gestação, qual a sua reserva ovariana, até que ponto ela pode ser adiada. E aí vai depender, principalmente, da idade da mulher. A partir de 35 anos, as mulheres começam a gastar essa reserva muito mais rápido. 38 anos, essa reserva é mais rápida ainda. Então, ela precisa ser avaliada. Doutora Verônica, nas minhas pesquisas eu observei, é lógico que os dados, até porque são muitos institutos de pesquisa, eles não são, nem poderiam ser tão precisos. Mas eu fiz uma média, obviamente. Cerca de 35% das mulheres, isso desde o ano passado, 2020, terminaram por adiar essa gestação. O que é que a senhora acha desse número e qual a opinião que a senhora daria a uma mulher, a um casal que está agora pensando ou planejando ter filhos? E aí, doutora? Fábio, é um número relevante realmente, né? E acredito que esses casos eles devem ser individualizados. Não dá para dar um conselho no geral. Alguns casos, uma mulher mais jovem, essa mulher, sim, eu acredito que ela deva adiar os planos de gestar no momento. Mas uma mulher já mais velha e que não tem uma reserva tão boa, ela talvez não deva adiar esses planos por tanto tempo. Mas aí entra também a medicina reprodutiva nesse momento, porque a paciente que está com medo de engravidar no momento, ela tem hoje a tecnologia e a medicina aí, e ela pode fazer o congelamento de óvulos, né, que é uma preservação da fertilidade. Desse modo, ela pode guardar os óvulos, guardar aí muito tempo, até pela vida toda esses óvulos podem ficar congelados.
Então, o ideal é que cada mulher que está pensando em adiar a gravidez, ela procure seu médico, avalie sua reserva ovariana e o médico, individualizando o seu caso, ele pode aconselhar ou engravidar logo, ou congelar óvulos, ou somente aguardar para um momento mais seguro para gestar. Doutora Verônica Ferraz, chegam muitas perguntas. Doutora, eu vou sintetizar de forma inteligente, espero, como sempre tenho feito aqui nas edições do Saúde Mais. Doutora, a senhora tem uma filha de quantos anos, doutora? 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses. Vou criar uma situação hipotética aqui, doutora. Se um casal que ele tem a possibilidade de planejar a gravidez, ele quer planejar, está tudo organizado, uma época como essa, a título de planejamento, se fosse a senhora e o esposo da senhora, obviamente, a senhora adiaria para um momento melhor, vamos dizer assim, ou a senhora seguiria no plano de engravidar nesse momento? E aí, doutora? Falando mais uma vez da reserva, se eu tivesse uma reserva realmente boa, eu adiaria os planos de engravidar no momento, ou se não tivesse uma reserva ovariana boa, pensaria no congelamento de óvulos. Pensaria no congelamento. Doutora, nós conversamos, né, lógico, muito na pré-entrevista a título do WhatsApp, né, das redes sociais, e conversamos um pouco agora a instantes nos bastidores, já que estamos ao vivo. E também vai reproduzir a minha pergunta, uma série de dúvidas até que vieram antes do programa. Se hoje uma mãe, um casal quer fazer o processo do congelamento, né, do óvulo e coisa e tal, parece-me que aqui em João Pessoa ou na Paraíba, a senhora vai dizer, nós não teríamos ainda a possibilidade desse armazenamento aqui. Eu queria que a senhora explicasse como funciona atualmente. Vamos supor, o casal chegou lá, quer fazer o congelamento, qual seria o encaminhamento? Então, é o seguinte, esse casal, ele vai ser atendido aqui em João Pessoa, né? Eu faço consultório aqui, atendo o casal, a gente solicita os exames. Caso tenha indicação realmente de fazer algum tratamento de fertilização in vitro ou um congelamento de óvulos ou embriões, eu organizo esse casal e aí começa a etapa do tratamento. O tratamento, ele é feito através de monitorização ultrassonográfica. Então, esses ultrassons são realizados aqui em João Pessoa, eu faço esses ultrassons aqui. O tratamento todo, falando da parte da estimulação ovariana em si, ele vai durar em média de uns 15 dias. E, em média, o casal, a mulher, no caso, vai fazer ultrassons, 3 ultrassons dentro desses 15 dias, 3 a 4 ultrassons. Toda essa monitorização é feita aqui em João Pessoa. Atualmente, o laboratório de reprodução humana ainda não abriu aqui em João Pessoa. Já ia abrir, mas, infelizmente, por conta da pandemia, muitas coisas foram atrasadas. Mas a gente vai começar ainda esse ano a fazer também os procedimentos aqui em João Pessoa. Então, atualmente, apenas no momento, no dia da coleta de óvulos, esse casal precisa ir para Recife para fazer o procedimento, mas é um procedimento relativamente simples, é um procedimento cirúrgico, mais simples, a recuperação é rápida e tudo ocorrendo bem, essa mulher ela pode já no dia seguinte ou até mesmo no mesmo dia, dependendo de como ela esteja, já retornar para João Pessoa. Doutora, ainda nesse âmbito, né, no segmento aí do congelamento de óvulos, por exemplo, a minha pesquisa mostra aqui que nessa fase da pandemia houve um acréscimo, né, cresceu em torno de 25% os congelamentos de óvulos e embriões. A senhora tem sentido isso também a título da clínica? Qual a opinião da senhora? Sim, tem dois tipos de casais. Tem alguns casais que estão realmente com medo de engravidar agora, então esse congelamento ele realmente aumentou, porque as pessoas estão preocupadas justamente com a reserva ovariana.
Então, e também estão achando que talvez não seja o momento de gestar. Então, o que é que eu recomendo para esses casais? Que eles façam o congelamento de óvulos ou de embriões, porque aí eles garantem um óvulo de melhor qualidade, porque a mulher vai estar mais nova. E aí, no momento que a pandemia for amenizada ou que grande massa da população seja imunizada, aí se pensa em colocar esse embrião no útero. Então, a gente pode dividir esse tratamento realmente em 2 etapas. Essa mulher pode congelar o embrião e passar a vida toda esse embrião congelado. A gente recomenda que descongele, que use esse embrião que está lá congelado em até 7 anos. Mas a gente já tem bebê que nasceu de fertilização in vitro com mais de 20 anos o embrião congelado. Doutora, mais de 20 anos, eu entendo, doutora. Primeiro, eu já sei que nenhum plano de saúde cobre, né, esse procedimento. Agora, doutora, seria mais ou menos assim, no meu entendimento, a partir do momento que há o congelamento lá na clínica, vai se pagar anualmente, é um aluguel, como é que funciona? Porque são muitas as pessoas aqui interessadas. É lógico, num momento em que temos tantas notícias tristes, né, de óbito, por exemplo, mas também sabemos e entendemos que a vida, ela continua, né, e o nascimento sempre será um momento sublime. Não é isso, doutora? Isso, com certeza. Os planos de saúde não cobrem realmente o tratamento, não está no rol da ANS. No SUS, infelizmente, nós dispomos de poucos serviços que conseguem fazer o tratamento pelo SUS. Eu fui residente da reprodução humana de um serviço, do maior serviço do Brasil, que é o Hospital Pérola Byton, em São Paulo, e lá ele consegue fazer realmente todo o tratamento da fertilização in vitro pelo SUS, inclusive as medicações, mas, infelizmente, não são todos os estados que dispõem desse tratamento pelo SUS. E falando da parte particular, realmente os planos de saúde não cobrem o tratamento, precisa ser feito particular. Nós estamos aqui ao vivo no programa Saúde Master, edição de número 91, entrevistando uma grande especialista realmente na parte de fertilidade e reprodução, que é a doutora Verônica Ferraz. Doutora, qual o conselho que a senhora daria nesse momento para as mulheres que estão grávidas? É lógico, os tempos são difíceis, eu fico às vezes imaginando a aflição, vamos usar essa palavra, de uma mulher que está grávida nesse momento Covid. E assim, eu tenho que revelar ao público, né? Lógico, eu não vou citar nome, mas são fatos, né? Estão aí na mídia, na internet. Nós tivemos um caso, né? Estamos tendo um caso de uma médica que eu entrevistei aqui há meses atrás, né? Eu acho que há 7, 8 meses atrás. Ela pegou a Covid pela primeira vez, essa médica, aí ficou curada, né, da Covid, aí engravidou, aí pegou Covid pela segunda vez, com teste PCR, tudo direitinho, pegou Covid pela segunda vez, a coisa se complicou, ela teve que fazer um parto de urgência, né, a criança, né, graças a Deus, está bem, mas essa médica está passando por momentos delicados, né, está entubada em uma UTI aqui em João Pessoa. Portanto, quando a senhora vai agora falar desses detalhes ou desses procedimentos para as grávidas, eu tenho certeza que aí vai estar no contexto a palavra proteção. Não é isso, doutora? Com certeza, Fábio. Eu acho que a chave realmente está aí na proteção. A mulher que está grávida, ela deve redobrar os cuidados, porque se você comparar uma mulher grávida com uma mulher não grávida hoje, se essas duas mulheres contraírem o Covid, a grávida ela tem um risco 5 vezes maior de ir para a UTI, de necessitar de UTI e de ventilação mecânica.
O Covid-19 não é como o Zika, né? Que aí a gente viu que tinha má formação no bebê. Não é. Mas a preocupação é que a mulher, quando está grávida, a imunidade dela já é mais baixa. E o Covid, a infecção do Covid, pode levar realmente a infecção grave na mulher, a parto prematuro, e aumenta também os riscos dos efeitos trombogênicos, que na gestação e no puerpério também já são elevados. Então, as grávidas têm realmente que se proteger e redobrar os cuidados. Doutora Verônica Ferraz. Doutora, há cerca de uma semana, quando habitualmente começamos a divulgar as entrevistas, né, sempre fazemos isso, doutora, foram muitas as perguntas nesse sentido que eu vou fazer agora à senhora. São alguns tópicos delicados, mas eu notei que muitas pessoas estão preocupadas. Aí eu fui ler, eu fui pesquisar logicamente. O programa tem todo um critério máximo de responsabilidade. Não poderia ser diferente, a gente está lidando com vida, com saúde. Quero também avisar que todas essas imagens que estão aparecendo e que aparecerão até o final, até o segundo bloco, até meia-noite, elas são imagens licenciadas, ou seja, elas estão autorizadas aí para o programa. Doutora, quando eu comecei a ler, eu queria, Gil, por favor, se possível, em câmera aberta, doutora, quando eu comecei a ler sobre a Covid, ligado com os processos, né, de fertilidade, de reprodução, algumas universidades americanas fizeram pesquisas. Eu me refiro a pesquisas sérias, já que estamos com mais de um ano de pandemia. E foi notado na qualidade do esperma de pessoas que tiveram Covid, homens que tiveram Covid, que essa qualidade caiu sensivelmente. E isso passou a ser outro drama nessa parte de Covid. O que é que a senhora tem visto a respeito desse tema e o que a senhora tem a dizer ao nosso grande público? Inicialmente, a Covid ela pode causar uma diminuição realmente da qualidade espermática, mas talvez seja porque o paciente que tem Covid ele pode apresentar febre. E a febre pode diminuir essa qualidade espermática. Seria uma mudança transitória e depois tende a voltar ao que era antes. Mas no Covid ainda é muito incerto, então a gente não sabe ainda realmente se pode haver alguma alteração definitiva, alguma alteração mais grave que esteja ligada ao vírus. Atualmente, o que a gente sabe é realmente essa questão da febre, que pode diminuir essa qualidade espermática. Doutora Verônica, são muitas as perguntas ainda nesse contexto, né? Doutora, deixa eu ver aqui como é que eu resumo para não falar o que eu não devo, né? Porque eu tenho muito cuidado aqui no que chega. Doutora, algumas mulheres estão dizendo que depois que o marido, o companheiro, teve Covid, praticamente tem notado que ele ficou impotente. Ou seja, não tem ocorrido mais, né, na meta, ou seja, como vinha acontecendo, a relação, vamos dizer assim, sexual desse casal. Ou seja, comprometeu, segundo o que está se colocando aqui, de forma muito intensa. E aí, doutora? Fábio, nós ainda não sabemos realmente se o vírus está ligado à diminuição da libido, à impotência realmente, mas o que a gente sabe é que, principalmente nos casos mais graves, as pessoas demoram a se recuperar, né? Então, muitas vezes, esse marido ele pode ainda estar se recuperando para depois voltar à sua normalidade. Doutora, tem uma pergunta aqui, doutora, eu vou fazer, mas eu acho que é grave, viu, doutora? O que essa pessoa está dizendo aqui, é lógico, pede para não dizer o nome, ele chama de Luizinho, ele diz: depois que eu tive Covid, perdi o emprego e estou devendo,
Luizinho não funciona de jeito nenhum. E aí, doutora? Complicado, isso, né, doutora? Aí envolve o psicológico, né? Aí A relação sexual também precisa que o casal esteja bem psicologicamente para que tudo funcione bem. Entendi. Doutora, nessa fase de Covid, eu sei que as clínicas tiveram que sofrer toda uma adaptação dentro das regulamentações, ou seja, ligada aos procedimentos de higienização, de segurança. Como é que tem funcionado no caso da clínica da senhora? O que é que a senhora tem notado a título de procura? Os casais têm procurado. Como é essa relação de 2020 para 2021? Qual é a leitura que a senhora faz? Nós usamos todos os procedimentos de segurança. Então, primeiro, começando, todos os funcionários com máscaras, álcool em gel, os funcionários são testados, os pacientes são marcados espaçadamente para que não haja tumulto na clínica. E aqueles que vão realmente para o procedimento, eles precisam colher um PCR, um exame de PCR para COVID, antes do procedimento, para que a gente possa garantir a segurança dos pacientes que estão indo para o procedimento. Vocês estão no programa Saúde Master ao vivo e eu quero falar agora de um dos nossos patrocinadores, que é o Laboratório Maurílio de Almeida. O Maurílio de Almeida sempre, porque já tem 70 anos e quase 50 unidades espalhadas por toda a Paraíba. Por isso que sempre dizemos, você vai encontrar um laboratório Maurílio de Almeida no seu caminho, com certeza. E o laboratório tem realizado, tem se aperfeiçoado tecnologicamente, a nível também de qualificação para todos os exames e também, é lógico, para os exames ligados com a Covid. Nós temos esse exame aí, que é o exame, o PCR, é o que a gente chama de padrão ouro. No laboratório Maurílio de Almeida, você pode solicitar em domicílio ou na sua empresa a coleta desse exame, como também o laboratório Maurílio de Almeida conta com algumas unidades 24 horas, abertas de domingo a domingo, que você pode ir lá realizar cerca de mais de 3.000 exames que o laboratório disponibiliza, como também os exames da Covid. Temos esse outro exame aí, é o sorológico. Ele é um exame que o resultado sai no mesmo dia e como o próprio hoje, também secretário da Saúde, o doutor Fábio Rocha, já falou aqui por algumas vezes, isso tem que saber exatamente o momento correto para fazer qualquer tipo, me refiro aos exames da Covid. E o Laboratório Maurílio de Almeida conta com um recurso agora único, que é o aplicativo. Nós temos imagem aí, é bem simples, é rápido, ocupa pouco espaço do seu celular. Se você tem sistema Android, que é a maioria dos celulares do mundo, você vai na loja do Google Play, baixa o aplicativo e você vai ter inúmeros recursos a um toque, na palma da mão. E a partir daí você vai poder marcar, agendar o seu exame, como por exemplo, os exames da Covid, e vai poder observar todas as unidades do Maurílio. Não só isso, quando você vai numa unidade, ou seja, vai consultar no aplicativo uma unidade, ele já informa a unidade que está mais próxima da onde você está naquele momento consultando. E a partir daí vai aparecer o mapa, para você seguir ali bem tranquilo, e todas as interfaces de comunicação com o laboratório. Portanto, pensou em laboratório na Paraíba, Maurílio de Almeida. Se você tem iOS, sistema iOS, você vai lá na App Store e baixa também o aplicativo.
Qualquer outra dúvida, é só acionar aí, não precisa nem do www.mauriliodealmeida.com.br. Doutora, várias pessoas estão perguntando aqui, eu sei que a gente lida, e sempre seremos assim, com toda uma ética, né, de preço do procedimento. Assim, pela análise dos equipamentos, dos recursos que envolve um processo como esse de congelamento, a senhora julga que esse preço hoje é um preço que a gente pode dizer como caro, inacessível? Qual é a análise da senhora do que seria um valor bem antes desse tratamento e hoje? Porque normalmente a gente entende que com a diversidade tecnológica de procedimentos, esses preços eles vão se acomodando, vão baixando. É isso mesmo, doutora? Sim, é isso. Depende, né? Preço vai depender do tratamento. Dentro da reprodução assistida, a gente tem o coito programado, tem a inseminação artificial, tem a fertilização in vitro. Então, vai depender do tipo do tratamento que aquele casal vai precisar. E, realmente, quando as coisas vão acontecendo mais, né, os preços vão realmente baixando. Doutor, eu fiz ainda algumas consultas, eu me baseio muito aqui no programa, já falei isso algumas vezes, na universidade, na Johns Hopkins, que realmente, não só se tratando de Covid, mas ela é uma referência no mundo, lógico, nos Estados Unidos, quando a gente quer fazer qualquer pesquisa. E as pesquisas que temos trazido aqui para o Saúde Master, por isso que o programa adquiriu o respeito de todos, principalmente também da classe médica, é assistido hoje por todas as classes, porque tem um linguajar adequado, porque nós consideramos que vocês são inteligentes. Todo mundo hoje que tem um celular, e todo mundo tem até mais do que um, tem a internet para acessar e tem tudo para adquirir conhecimento. É o que nós fazemos. É esse um grande diferencial do programa Saúde Master, eu digo isso com muito orgulho. Doutora, eu vi que a taxa de fertilidade média mundial, né, do globo é, em média, ou pouco menos de 2,5 filhos por mulher. E essa taxa tem caído, né, doutora, no mundo, ou seja, as pessoas estão tendo menos filhos. Seria essa a lógica da minha análise? E aí, doutora? É verdade. As pessoas têm tido menos filhos, primeiro pela questão social, porque as pessoas hoje são mais ocupadas, as mulheres trabalham mais fora, passam muito tempo trabalhando. Mas tem uma outra questão também, Fábio. As mulheres estão adiando muito a gestação. E aí a maior parte das mulheres que já chegam no meu consultório são mulheres que adiaram muito, que sua reserva ovariana caiu, e aí, às vezes, essa paciente não consegue mais uma gestação natural. Então, isso também se deve a esse problema de adiar tanto a gestação, né? Antigamente, algum tempo atrás, não há muito tempo, as mulheres engravidavam com 20 anos de idade, com 20 e poucos anos, elas já tinham todos os filhos que elas queriam ter. Hoje em dia não é mais assim. As mulheres elas precisam estudar, precisam trabalhar, conquistar seu espaço no mercado de trabalho, elas querem fazer mestrado, doutorado, enfim. Quando elas param para formar uma família e pensar em ter filhos, elas podem não ter mais uma reserva ovariana boa. Então, isso também se deve a essa questão da reserva ovariana. Nesse contexto, doutor, eu também pesquisei. Não sei se é preocupante ou se a senhora vai ver com naturalidade, porque a vida é dinâmica, né? A vida, né, e o pensamento humano também, ele evolui. Diz aqui que a taxa de fertilidade caiu pela metade nos últimos 50 anos. E aí, doutora? É verdade. Justamente por conta disso que eu acabei de falar, realmente. As mulheres estão adiando muito a gestação. Elas precisam ser alertadas pelo ginecologista geral ou pelo seu médico, enfim, que ela
tem uma idade para engravidar, lá na frente pode não ser mais tão fácil, ela precisa avaliar essa reserva ovariana, saber até onde ela pode chegar. E se realmente ela não acha que aquele é o momento para ela gestar, se ela não está podendo naquele momento, ela pense no congelamento de óvulos ou no congelamento de embriões. Doutora, a gente está quase no final. Eu quero avisar que no segundo bloco, nós estamos ao vivo aqui no programa Saúde Master. Daqui a pouquinho já está aqui, logicamente, nos estúdios aqui da TV Master, o doutor Eric Melo. E nós vamos falar muito sobre as questões da disfagia e também da voz. Nós vamos realmente, de forma, vamos dizer assim, bem profunda, ligada com aspectos da pandemia, para que os senhores, as senhoras saibam, como será interessante daqui a pouco também, que existem pesquisas que mostram que até a voz tem mudado de pessoas que já tiveram Covid, e já há até programas que alguns institutos de pesquisa utilizam, que, segundo eles, na análise, detecta até uma pessoa quando está com Covid assintomática, pela voz. Portanto, será realmente muito interessante a entrevista daqui a pouquinho, ao vivo, no segundo bloco do programa Saúde Master. Doutora, a gente sempre encerra o programa, o primeiro bloco, no caso do programa, e todos os blocos, com a palavra de esperança. É lógico, estamos vivenciando um momento muito difícil, muito. Eu tenho quase certeza, às vezes eu sou muito pensativo. Primeiro, nasci de 8 meses, doutora. Quem nasce de 8 meses já é um pouco assim, apressado que as coisas aconteçam, que as coisas realmente caminhem. E o meu aniversário, que já passou, dia 4 de fevereiro, é Aquário. Dizem, né, os signos, que Aquário, as pessoas de Aquário são muito futuristas. Portanto, assim, eu aprendi com meu pai, com Heraldo César, né, ativo hoje, já vacinado com as 2 doses da Coronavac, lá em Campina Grande, que nós temos uma audiência realmente grandiosa. Eu aprendi com o papai, desde pequeno, desde adolescente, que independente de tudo, nós temos que ter pensamento positivo. Qual seria a mensagem da senhora nesse final para o público? E nessa mensagem, que já estão perguntando, a senhora pode ficar muito à vontade em dizer aonde a senhora atende, quais são as redes sociais. E no finalzinho, depois dessa fala da senhora, eu vou ter uma surpresazinha, mas é daqui a pouco. E aí, doutora? Fábio, engraçado, como você, eu também sou aquariana. Você é do dia 4 de fevereiro, eu sou do dia 5 de fevereiro. Doutora, olha, doutora, eu sou muito esquecido realmente. Eu não sei, assim, eu tive Covid, e tem muita gente dizendo aí que a Covid está fazendo de tudo, está esquecendo. Mas eu já sou esquecido de antes, eu acho que por causa da diabetes. Mas foi uma coisa muito bacana saber que a senhora é de Aquário, que eu não sabia realmente. Dia 5, aí, doutora, assim, eu quando for daqui um ano, eu vou colocar na minha agenda eletrônica para eu me lembrar, tanto para dar um presente para a senhora, eu vou querer ganhar. Ela já recomenda que as mulheres que estão tentando engravidar, elas já se vacinem com tranquilidade. Aquelas mulheres que tomaram uma dose da vacina e depois elas engravidaram, elas tomem a segunda dose, pode ser a Coronavac, pode ser a AstraZeneca, que são as vacinas disponibilizadas no Brasil. E aquelas mulheres que estão amamentando, elas também devem se vacinar. Então, minha palavra final é que realmente nós tenhamos esperanças, os tempos melhores vão chegar, a vacina vai nos ajudar, mas que todo mundo continue se protegendo, tomando todas as medidas que são necessárias, e nós vamos conseguir chegar lá. Doutora, aonde encontra a senhora, assim, em rede social, se a senhora quiser divulgar? Sim, eu atendo na Clínica Geari, fica no edifício Ecobusiness,
E o meu Instagram é doutora Verônica Ferraz. Lá também tem o link de contato, de agendamento de consultas. E eu sempre estou interagindo por lá também. Doutora, é lógico que eu sempre faço uma pesquisa, todos os entrevistados eu vou nas redes sociais, não importa, site, tenho lido, vamos dizer assim, muitos protocolos, só para que o público tenha uma ideia. Eu cito isso, mas repito, eu cito com muito orgulho. Nós entrevistamos agora, eu acho que há uma semana, pouco mais agora, atrás, né, a doutora Bagnoli Araújo. Ela é uma das grandes especialistas na parte de medicamentos. Ela ganhou o maior título do Brasil nessa área da farmácia. Realmente uma pessoa assim extraordinária. Ela já veio aqui pela segunda vez. E interessante, o vídeo dela, né, ou seja, o pós-programa, né, tem sido compartilhado de uma forma realmente incrível, como a gente diz, viralizou, né, também. E eu cito ela porque é bem interessante essa pesquisa. Quando ela foi falar de um medicamento novo, aí eu encontrei toda a pesquisa sobre o medicamento e essa pesquisa ela tinha 94 páginas. E eu à noite, em noites anteriores ao programa, eu comecei a olhar, não vou dizer que eu li as 98 páginas, mas eu procurei pincelar o que existia de mais importante para poder me embasar para a entrevista. No caso da senhora, eu dei uma olhada no Instagram e vi como é linda a família da senhora. Aí, no caso, o Gil vai colocar algumas fotos aí. Eu queria que a senhora falasse, se quiser, o nome das pessoas que vão aparecer. E, assim, já desejar tudo de bom para a senhora, agradecer a presença da senhora nesse primeiro bloco apenas. E, assim, eu gostei muito da senhora, porque a senhora é muito prestativa. A gente nota muito isso desde a pré-entrevista. Como a senhora é solícita, portanto, o Gil vai colocar algumas fotos e eu queria que a senhora falasse a respeito. Nessa foto aí foi o nascimento da minha sobrinha, Vitória, filha do meu irmão Walter, que também é médico ginecologista e obstetra. Aí está na cirurgia o meu pai, que é ginecologista e obstetra, Walter também é o nome dele. E foi um momento extremamente emocionante, porque nós três, né, operamos a minha cunhada, que teve Vitória, e foi um momento realmente marcante por toda a vida. E aí, doutora? Aí foi o nascimento da minha filha, Helena, estou com meu marido, Rômulo, foi o momento mais especial da minha vida. Doutora, é médico também, né, o seu marido? Sim, ele é médico, ele radiologista. Médico, radiologista. Brevemente vai estar aqui também, viu, doutora? E aí, doutora, essa imagem? Aí foi o batizado da minha filha, Helena, e estão minhas duas sobrinhas, Luísa e Mariana. Temos mais essa foto. Que foto linda, doutora. Aí está a minha família, foi no casamento do meu irmão, Vomer, e aí está eu, meu marido e minha filha. Doutora, quando for outro momento, mas doutora é muito linda. Eu sei que a senhora é linda demais, mas doutora, que coisa linda. Volta a foto anterior, por favor, Gil. Doutora, quando for uma próxima entrevista que passar a Covid, eu sei que é um pouco tarde, mas eu vou querer que a senhora traga a sua filha, viu, doutora, para ficar... Eu gosto demais de criança, doutora. Ela fica quietinha, doutora? Diga aí. Mais ou menos, viu? Mais ou menos, né? É difícil. Mas assim, eu acho que eu vou trazer uns bombons, uns negócios. Se a senhora permitir, ela vai né? adorar, ela vai adorar. Doutora, e aí, é aniversário? Aí foi o batizado da minha afilhada, Maria Luísa, né? Maria Luísa foi um grande presente para mim na minha vida. Ajudei também ela a nascer. Então, depois... Ela é filha de uma grande amiga minha e aí, no nascimento dela, ela me convidou para ser madrinha dela. Que coisa linda. Temos mais algumas, Gil? Eu não me lembro realmente, eu acho que essa foi a última, né? Bem, doutora, eu acho que terminamos, acho não, tenho certeza, terminamos o primeiro bloco apenas, ao vivo aqui pela TV Master, com chave de ouro. E a gente vê, doutora, eu sou muito família, né? Hoje eu não tenho, assim, há 6 anos que eu não tenho mais a minha mãe aqui na Terra, tenho o meu pai, mas o que é que ocorre? Mamãe sempre
mostrou, os meus pais, né? Mas mamãe em especial, sempre assim, a característica dela foi essa de união, de família, de amor. E tudo isso eu tenho tentado e tenho conseguido realmente trazer aqui para o programa. Fazer um programa realmente diferente, ou seja, que as pessoas possam ter uma mensagem que venha a fazer a diferença na vida das pessoas. E quando eu vejo a família da senhora, representa tudo isso que eu falei. Muito obrigado, doutora. Fábio, eu que agradeço pelo convite, adorei estar aqui, quero voltar mais vezes. E família realmente é isso, é o mais importante que a gente tem na vida. E por isso também que eu decidi trabalhar com reprodução assistida. Claro, fui influenciada lá atrás já pelo meu pai, que já era médico ginecologista e obstetra. E eu sempre gostei de trabalhar com vidas, ver a vida começar. E aí, depois que eu entrei na residência médica de ginecologia e obstetrícia, eu descobri que eu conseguiria ajudar a vida ainda mais no início. Então, quando ela nem se iniciou. As famílias que são ajudadas pela reprodução assistida, elas são muito gratas. A gente tem muita felicidade em conseguir ajudar essas famílias e fazer vidas acontecerem que aqueles casais teriam uma dificuldade maior para acontecer naturalmente. Não tem gratidão maior do que a gente ver uma família que quer crescer, crescendo e tendo mais familiares ali. Doutora Verônica Ferraz, muito obrigado de coração. Também fiquei contente que a senhora já está vacinada, né, nas 2 doses, né, doutora? Ou seja, aos pouquinhos, todo mundo se vacinando, graças a Deus, não é isso, doutora? Isso mesmo, já tomei as 2 doses, graças a Deus, e recomendo que todo mundo que tem acesso à vacina, que se vacine o mais rápido possível. Portanto, não saiam daí, isso foi apenas o primeiro bloco ao vivo do programa Saúde Master. Nós vamos ter agora um pequeno intervalo comercial, é o tempo que a gente faz todo o processo aqui de higienização. Entrará aqui o segundo médico entrevistado, só reforçando, será o doutor Eric Melo, que ele é otorrinolaringologista, e nós vamos falar de aspectos bem interessantes ligados com a voz, ligados com toda a sistemática também dos fatores ligados com a otorrino. Ou seja, daqui a pouquinho, o segundo bloco, não saiam daí do programa Saúde Master.